Hora de receber um convidado, o Oeste com Elas entrevista agora o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Quanto tempo, senador? Saudade de conversar com o senhor. Bom dia, bem-vindo por aqui. Bom dia a Elas e à Revista Oeste, a grande audiência. Muito obrigada. Senador, passo a palavra já. A primeira pergunta de Paula Camacho. Bom dia, senador. Muito obrigada pela entrevista. Senador, o projeto de lei de anistia virou dosimetria e passou essa semana no Senado. Lula disse que deve vetar. Eu gostaria de saber qual a avaliação do senhor sobre esse PL e o rumo dessas decisões daqui para frente. É lógico que o que primeiro a gente queria é a anulação de todo um processo, né? Processos viciados, com excessos, com abusos, né? Talvez isso ainda vá chegar ao momento. Depois, o que a gente queria era ampla, geral e restrita. É o que eu defendo. Só a anistia vai pacificar o país e vai permitir que a gente olhe para frente. Mas o que a gente teve nesse momento possível, o PL da dosimetria. Milhares de pessoas que tiveram penas completamente abusivas, penas que a gente queria para traficantes, para bandido, não para pessoas que picharam e cometeram crimes contra o patrimônio, e esses crimes têm a sua pena específica, que foi certamente exagerada, e por isso o Senado Federal, o Congresso, mais último o Senado, ele decidiu o que faz, que é legislar, ou seja, alguns crimes que estavam somando quando deveriam ser absorvidas essas penas, caberia ao judiciário, ele não fez, nós fizemos. Olá, muito obrigada pela sua participação, senador. Ontem, o senador Alessandro Vieira deu uma declaração bastante importante, na minha opinião, que ele deixou claro ali que Alexandre de Moraes, apesar de ficar dizendo que não aceitaria dosimetria, que isso daria um recado ruim para a sociedade em relação ao ataque à democracia, mas que ele participou, ele pressionou os senadores para aprovação do texto, inclusive participou e escreveu o texto da dosimetria. Isso é bastante preocupante, porque a gente sabe que é vedado pela Constituição que juízes assumam, né, essas ações político-partidárias. Então, eu gostaria de saber do senhor, como que o senhor vê uma declaração como essa? A gente imagina, né, por tudo que sai nos jornais, que isso de fato esteja acontecendo, que hoje em dia a gente sabe que o Supremo fechou praticamente o Congresso, né, em diversas pautas, ele está legislando, mas isso aí deixou isso bastante claro, e é bastante grave. Então, eu queria saber se o senhor imagina que isso possa dar em alguma coisa, qual a importância de 26 para que algo seja feito e, de fato, o Congresso volte a ter o seu papel. Olha, primeiro ele se referiu ao texto original da Câmara dos Deputados, né? O acordo que ele diz é entre Alexandre de Moraes e Paulinho da Força para a redação do texto, que é a denúncia que ele faz. No Senado Federal, a gente já ouviu muitos ministros em sabatina, por exemplo, de indicados, esses ministros pressionando os senadores. Isso é uma verdade, né? Ligando para senadores. Lógico que para mim não seriam tolos de ligar, mas a gente ouve de colegas que isso aconteceu várias vezes. Não nesse caso da dosimetria no Senado. O senador Alessandro Vieira, ele faz uma denúncia com relação ao texto que teria sido redigido a 4 mãos ou mais mãos entre Paulinho da Força, Alexandre de Moraes, né, e sabe-se lá mais quem, enfim, mas no interesse do próprio STF, dentro daquilo que ele permitiria, né? É uma promiscuidade, ou na verdade é uma imiscuidade, não é? Ele se miscui ali da atividade legislativa. Isso é um grave defeito da nossa democracia, né? Porque a função social até do parlamento é legislar, a do judiciário é aplicar as leis, né? Não aqueles que gostariam que fosse as que o parlamento aprova. Mas não me surpreende, não no Senado, na Câmara, a questão dessa redação do texto dentro daquilo que o STF admitiria. Inclusive, o STF disse agora que ele não vai se meter, dessa vez, pelo menos, no texto da dosimetria, ou seja, na promessa do texto da dosimetria no Senado. É triste, mas é assim que hoje é a nossa democracia, né? Poderes anulados, poderes que sofrem influência, né, que sofrem uma pressão, tanto o executivo, muitas vezes, no governo passado, quanto o legislativo.
essa pressão do judiciário. Realmente muito difícil e desanimador, além de triste, né? Toda essa conclusão que a gente vai chegando, que vai se confirmando cada vez mais. Só aqui para a nossa audiência, daqui a pouquinho conectado com a gente, deputado Carlos Jordi, falando sobre a operação da Polícia Federal nessa manhã, mirando a ele, também a Sóstenes Cavalcante, contra desvio de cotas parlamentares, o que há possivelmente por trás dessa operação, ele traz para a gente. Bom, senador Carlos Portinho, sabatina de Messias. Lula teve essa última reunião ministerial e pediu em voz alta aos chefes das pastas para ligarem para senadores mesmo no Natal, fazer campanha a favor do advogado-geral da União, Jorge Messias, a vaga no Supremo. Como o senhor vê essa possibilidade de maior ainda aparelhamento do Supremo para o ano que vem? Muito ruim, né? A forma de escolha da indicação, ela está completamente viciada. O brasileiro já entendeu, e isso daí pode ser no governo passado, nesse ou no futuro, a gente tem que mexer nisso. Eu tenho a PEC 45, proponho que essa indicação seja exclusiva do Poder Judiciário. A gente tem um STF técnico, né? E não esse STF de amigos que tem criado distorções nas suas decisões que o próprio Poder Judiciário, muitos desembargadores de instâncias recursais, de tribunais de justiça, tribunais federais, eles discordam. Eles estão vendo, era para ser o ápice da carreira do magistrado, o STF, mas hoje é um STF de amigos e cada vez mais. No caso do Messias, eu tenho dito, a oposição tem que ser a oposição. Ele que tem que botar os votos lá, como fez o Gonê, por 5 votos quase não foi aprovado, mas ele garantiu na base do governo, nesse trabalho que o presidente que indicou tem que fazer com a base que vota com ele, não com a oposição. A oposição vai ser a oposição. A gente não pode perder a oportunidade de discutir, nesse momento, a indicação, mandato de ministro, idade para ingressar, e tem vários projetos, além da minha PEC 45, o senador Plínio Valério tem projeto, o senador Cajuru tem projeto. Esse negócio de ir um nome apenas para o Senado, isso é um absurdo, porque metade do Senado tem rabo preso, a outra metade quer ficar amiga, né, de que dia o seu futuro, eventualmente, por conta do foro privilegiado, não pode ir um nome para o Senado, tem que ir 3 nomes. Esse negócio de mandar um nome, a gente já viu, isso está errado. Em qualquer governo, no futuro, vai estar errado se a gente não mexer nisso. Senador, bom dia. Senador, a gente está de frente a mais um escândalo, né, envolvendo pessoas influentes, políticos, tudo indica que é o escândalo do Banco Master, né? Que eu conversei com várias pessoas e parece que todo mundo sabia que o Banco Master foi um banco que foi criado para fraudar. A pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: o ministro botou silêncio total, ou seja, não quer que o público tenha conhecimento das investigações. Essa história vai virar pizza ou a gente pode esperar que algo será feito com Daniel Vorcaro e cúmplices? A gente se preocupa vendo a história do nosso país, né? Quando começa a chegar perto de pessoas do poder, digamos assim, seja em qual dos 3 poderes, mas chega perto do poder, geralmente os movimentos são para abafar, para acomodar, né? Fizeram, inclusive, depois com a própria Lava Jato, ainda depois de tudo que a gente viu, tantas delações premiadas, dinheiro, mala, e depois foi tudo um faz de conta, né? Quiseram vender essa ideia de que tudo foi um faz de conta. O caso do Banco Master é muito grave pelo envolvimento, inclusive, de familiares de ministros, né, de políticos ligados a Daniel Vorcaro, e no Congresso há pedidos de CPI, tanto na Câmara quanto no Senado, e a gente espera que esse caso avance. Mas com essa preocupação, sim, Júlia, a gente não pode desconhecer a história do país. Toda vez que chega perto do poder, né, geralmente há um movimento de defesa, né, desses que estão envolvidos. E aí é que a gente precisa dos grandes homens da República, é por isso que a gente precisa de um STF que seja técnico, que não seja um STF de amigos dos amigos, porque senão as articulações acabam derrubando e as pessoas foram lesadas, governos foram lesados. No estado do Rio de Janeiro tem milhões lá perdidos, né? Amapá, milhões perdidos, e tantos outros estados que investiram e
o cidadão comum também, que investiu lá no CDB do Banco Master e que quem pôde tirou lá o mínimo que a lei outorga, mas tem muita gente com muito recurso, né? Agora, se isso vai ser devolvido ou não é a grande pergunta. Essa deve ser a primeira preocupação. Primeiro, punir aqueles que participaram desse escândalo, e a gente já teve tanto escândalo de banco, né, também nos surpreende nesse país, e depois, ou paralelo, devolver, arrumar o caminho para devolver. Como é que vão ressarcir, por exemplo, o meu estado do Rio de Janeiro, que investiu mal ou investiu por algum outro interesse? Quem é que vai ressarcir o nosso estado do Rio de Janeiro? Né? Isso é dinheiro do cidadão fluminense e outros estados. Então, eu espero que isso avance. A gente tem visto a própria imprensa, né? Inclusive segmentos que não se envolviam tanto, que começaram agora a denunciar e pressionar contrato de mulher de ministro. Inexplicável, né? Eu sou advogado, quem é advogado sabe, existem causas que são muito valiosas, mas geralmente o advogado ganha quando consegue uma causa valiosa no êxito. Realmente são valores que não são a prática comum da advocacia. Um contrato privado pode botar o valor que quiser, mas que chama atenção, tá aí, se a gente comparar aí com quem ganha por mês esses valores, pegar aí, eu fiz essa pesquisa, pegar quanto ganha o Neymar ou a Arrascaeta, tem advogado ganhando ou advogada ganhando a mesma coisa que um astro, né, que dedicou sua vida inteira a isso, né? E pior, sem advogar, né, que é o que está sendo revelado. Perfeito. Pois é, mais esse escândalo para a gente acompanhar, boquiabertos, com uma conduta de investigação totalmente questionável também. Fim de ano nada fácil, mas aproveitamos aqui para te desejar um Natal feliz, Ano Novo também, apesar de tudo. Volte outras vezes. Obrigada por nos atender nessa manhã, viu, senador Carlos Portinho? Muito obrigado, Oeste com Elas. Muito boa a participação de vocês, um programa que tem conteúdo e traz muita coisa para o Brasil, né? A gente tem que expor o que está acontecendo. Parabéns a toda a grande audiência. Muito obrigado. Um Feliz Natal. Que Deus ilumine a casa de cada um de vocês. Obrigada pela força também. Um abraço, até a próxima. O senador tem redes sociais, quem quiser acompanhar, Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro, está sempre postando atualizações sobre os trabalhos que faz. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.